Então, queridos, boa noite para quem está chegando, para quem já chegou, que a gente possa ficar bem e aproveitar, né, mais esse momento juntos aqui. Miriam chegando, que bom, vocês estão bem aí, Cris, bem, Laca, Mônica, Matias, Walter, Cindy, o pessoal deve chegar, Conceição. Pois tá bom. Então, vamos lá, tá bom? Vamos começar, encontrar uma posição confortável para a gente fazer as nossas preces, né? Conectar com a nossa motivação, fazer as nossas preces iniciais. Deixa eu fechar aqui, foi bom eu ter ouvido aqui. Deixa eu fechar os microfones nesse momento, depois eu abro, tá? Então, queridos, vamos nos permitir trazer a nossa atenção para o momento presente, para o nosso corpo, para a nossa respiração. E a gente pode fazer umas 2 ou 3 respirações profundas e aproveitar cada expiração para soltar as tensões do corpo. Soltar as tensões da nossa energia. E soltar a nossa mente, as preocupações, os afazeres, os medos. Deixa que a expiração seja uma oportunidade para a gente trazer a nossa consciência para o corpo, lá para a base do corpo. E aí, completamente presentes, aqui e agora, diante da figura da imagem de Guru Rinpoche, a gente olha para a nossa motivação, a gente olha para a nossa situação, a situação de todos os seres, humanos e não humanos, a situação do nosso planeta. E a gente então faz aquela pequena reflexão dos 4 pensamentos para direcionar a nossa motivação, a nossa energia para a prática. Então, o primeiro pensamento é reconhecer a nossa vida humana preciosa, reconhecer as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano, que são extremamente difíceis de encontrar. Não apenas o renascimento humano, mas as facilidades e vantagens, as condições para praticar, né, as condições do nosso corpo, de saúde, de integridade, das nossas faculdades mentais, físicas, de habitarmos numa região de relativa paz, onde o Dharma chegou, termos encontrado nessa linhagem viva os ensinamentos e o mestre, conexão com os mestres que mantêm viva essa tradição e, por sua bondade e compaixão, nos ajudam nesse caminho. Então, esse é resultado de muitos méritos que nós cultivamos em vidas anteriores. Nos alegramos com a nossa preciosa vida humana. Mas aí nos recordamos da impermanência. Temos que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo está em constante fluxo. Nosso corpo, nossa mente, circunstâncias, os outros, o planeta, a natureza. Tudo surge de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam.
É da natureza da realidade a mudança. Aí vemos o terceiro pensamento, que é a compreensão das ações e seus resultados, causalidade. Vemos que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Quando causas e condições se unem, um resultado aparece. A gente vê essa causalidade operando na nossa vida e pode intuir que o resultado de hoje foi o resultado, que o que nós vivenciamos hoje é o resultado das causas e condições do passado. E o que nós estamos nos conectando agora, nós estamos conectando com as causas e condições que vão gerar o futuro. Então a gente reconhece isso e cuida das nossas ações, buscando nos envolver em ações virtuosas e evitar as ações não virtuosas que nos levam ao sofrimento. E aí nos conectamos, por fim, com a natureza de sofrimento de Sansara. Vemos que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Sansara é a operação da mente que não reconhece a sua verdadeira natureza, que opera com ignorância e delusão, constrói uma realidade que não é verdadeira. Uma realidade que está baseada na dualidade, na permanência, na unidade, na independência. Os fenômenos não são assim. E essa mente deludida gera as aflições mentais, que geram ações não virtuosas, que geram sofrimento. E esse ciclo se torna infindável se a gente não quebrar romper as causas do sofrimento, que são as aflições mentais, principalmente a ignorância da nossa verdadeira natureza. Então, considerando isso, surge em nós um espírito de renúncia a essa inteligência, um espírito do despertar. E nós aspiramos fazer com que a nossa mente se transforme verdadeiramente e encontre o Dharma, se transforme em Dharma, a verdade. E com essa aspiração que a gente pratica, que a gente está junto, e para isso a gente toma refúgio naquilo que vai nos ajudar nesse processo de transformação verdadeiramente e cultiva a mente do despertar, que é Bodhicitta. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshedu Beku Concha Sungiranjelam Dadandra Luzenjenam Chanchu Vadu Kyapsuchi. Namo Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. E cultivamos a Bodhicitta. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedru akundantu lama sangedru nyeni gamlagandu trileki droa danchau. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Então, com esse
com essa energia surgida desse do refúgio da Bodhicitta. Então, a gente vai praticar Guru Yoga, né? Essa breve prática de Guru Yoga, aproveitando a prece das 7 linhas. A gente vai aspirar, manifestar, pedir as bênçãos de Guru Rinpoche para manifestar o corpo, a fala e mente iluminadas de Guru Rinpoche, que é a nossa verdadeira natureza. Então, a gente pode aproveitar cada uma das 3 vezes que a gente vai fazer a prece. A gente vai fazer em 3 vezes em tibetano, que aí, cada vez que a gente fizer, a gente recebe uma das iniciações. A iniciação do corpo, recebendo a luz branca da testa de Guru Rinpoche diretamente para a nossa testa, purificando todos os oscurecimentos do nosso corpo. Na segunda vez que a gente fizer, a gente imagina que está recebendo um ar vermelho na garganta de Guru Rinpoche, esse fluxo de luz vermelha diretamente para a nossa garganta, purificando todos os nossos obscurecimentos de fala. E de um rum índigo azul, índigo, né, no coração de Guru Rinpoche, diretamente para o nosso coração, um fluxo de luz azul purifica toda a nossa confusão da nossa mente. Again, again, Ujang Sang Pema Gisa Dongpulam Yasin Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadruki Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siji Ho again again Ujan Sam Pema Gesa Dongpolam Yatsen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudra Kodu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudra Druki Jingi Lopchi Sheksu So Guru Pema Siji Again Yugi Nujan Sam Pema Gisa Dongpolam Yatsen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadruki Jenge Lopchi Sheksu So Guru Pema Siji. E agora a gente pode imaginar que as 3 luzes vêm diretamente para os nossos 3 pontos, purificando todos os obscurecimentos mais sutis, nos preparando para realizar a grande perfeição. Então a gente convida que Guru Rinpoche venha para o topo da nossa cabeça, se reduz em tamanho, se dissolve em luz, e desce pelo nosso canal central, repousa na altura do nosso coração. Inunda todo o nosso corpo, a nossa fala, a nossa mente, com as bênçãos do corpo, fala, mente, Vajras, Guru Rinpoche. Então, sentindo com essas bênçãos da nossa prece, a realizar essa Guru Yoga profunda, a nossa própria natureza. Então, a gente vai fazer a nossa prática hoje. Nossa prática hoje, eu vou fazer a prática que está conduzida, eu vou conduzir a prática conforme a prática que está sugerida no livro. Bom, então, encontrem uma posição confortável. Então, a gente vai cultivar a bondade amorosa hoje.
onde a gente traz a nossa atenção para o momento presente, para o nosso corpo, tendo purificado a nossa motivação com refúgio, bodhicitta e Guru Yoga. Estamos com o nosso coração pleno para cultivar essa prática de bondade amorosa. E a gente vai começar essa prática, que tem 3 ou 4 etapas, conosco mesmo. Então, começamos cultivando bondade amorosa para conosco mesmo. A gente olha para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa experiência, do fundo do nosso coração. A gente deseja que eu possa me livrar da hostilidade, todos os sentimentos negativos. Que eu possa me livrar das aflições, todas as aflições mentais. Que eu possa me livrar da ansiedade. Que eu possa viver verdadeiramente feliz. A gente imagina que o nosso coração ressoa esse desejo, inunda nosso corpo, a nossa energia, a nossa mente, com essa possibilidade. E aí, partindo dessa fundação de bondade amorosa para conosco mesmo, a gente vai prosseguir desenvolvendo bondade amorosa para com as outras pessoas. Mas a gente vai fazer em 3 etapas. Considerando as pessoas mais fáceis para pessoas mais difíceis. Na primeira fase, a gente traz à mente uma pessoa por quem sentimos um grande afeto. Traz a imagem dessa pessoa, os sentimentos que ela evoca em você. Primeiramente, refletimos sobre as boas qualidades dessa pessoa. Possivelmente, as razões pelas quais essa pessoa nos é tão querida. As qualidades que nós vemos nessa pessoa. A seguir, contemplamos o fato de que essa pessoa, assim como nós, deseja a felicidade e deseja se livrar do sofrimento e da ansiedade. Porque apesar das qualidades que ela tem, a gente vê ela sofrer de vez em quando. E a gente vê que ela deseja a felicidade como nós. Então a gente cultiva o desejo em relação a ela. Que você se livre da hostilidade. Tudo aquilo que pode trazer sofrimento a ela. A gente diz isso compreendendo que quando essa pessoa experiencia hostilidade, isso não brota de sua natureza essencial. Assim como os nossos próprios sentimentos de hostilidade também não são expressões de nossa própria natureza essencial. É fácil a gente ver isso para conosco, e compreender isso conosco e com quem a gente ama. Perdoar. E aí a gente prossegue desejando que essa pessoa que a gente tem esse grande afeto, que você se livre das aflições físicas e mentais. Assim como nós desejamos para nós mesmos isso. E aí, por fim, a gente deseja que essa pessoa que a gente tem um grande afeto possa se livrar da ansiedade e que ela possa viver plenamente feliz.
E a gente pode, então, se conectar com esse sentimento que surge em nós quando a gente deseja isso por essa pessoa. A alegria que surge. Aí o próximo passo é a gente cultivar a bondade amorosa para alguém que a gente conhece bem, mas por quem sentimos uma relativa indiferença. Não é nem amigo e nem inimigo. Pode ser um colega do trabalho, um vizinho, um conhecido, alguém que a gente cruza no shopping, nas compras. Olhamos para essa pessoa da mesma forma como nós olhamos agora para a nossa pessoa querida. Primeiro, a gente considera o fato de que essa pessoa tem os mesmos desejos básicos que nós, o mesmo anseio por felicidade e a mesma esperança de evitar o sofrimento. Nesse sentido, são iguais. Essa pessoa é igual a nós e a pessoa que nós amamos. E aí, em seguida, a gente continua cultivando os outros desejos para essa pessoa, desejando que ela seja feliz, que ela tenha uma vida livre de hostilidade, livre de aflições e livre de ansiedade. E a gente olha o sentimento que surge em nós ao desejar isso para essa pessoa. Deixamos expandir, provavelmente, um sentimento de alegria, de expansão do nosso coração. A gente reconhece, se alegra. Aí agora a gente faz a etapa mais difícil. Terceira etapa. Onde a gente vai trazer, vai tentar desenvolver a bondade amorosa para com uma pessoa por quem nós sentimos algum tipo de animosidade. Pode ser uma pessoa que pensamos ter nos feito muito mal, ou que talvez ou alguém que talvez nós apenas simplesmente achamos desagradável. Traz essa pessoa à tua mente. Percebe os sentimentos que surgem em relação a ela. Na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, a resposta a que nos ocorre quando a gente está na presença ou traz à memória alguém de quem a gente não gosta, é considerar essa pessoa como algo intrinsecamente desagradável. Ela é aquilo. Mas o ponto dessa prática é penetrar essa concepção de algo, de algo sólido, e verdadeiramente compreender que essa pessoa desagradável é, afinal das contas, um ser senciente como nós, como nosso vizinho, como nossa pessoa que a gente ama. E aí a gente deve refletir que essa pessoa difícil, assim como nós, está buscando também a felicidade. E está tentando se livrar do sofrimento. Embora talvez de uma forma muito confusa. Possivelmente a gente vai se dar conta que muito do que faz com que essa pessoa seja desagradável é o fato de suas aflições mentais serem tão fortes que terminam dominando suas tentativas de encontrar felicidade. Em vez de levar essa pessoa às causas da sua ação baseada nessas aflições
Em vez dessas ações dela serem causas de alegria, de contentamento, essas aflições criam ainda mais infelicidade para essa pessoa. Da mesma forma que criam para nós mesmos. A gente sabe quando a gente está sob o efeito de alguma aflição mental, como a gente sofre, quando nossos queridos estão sob o efeito de alguma aflição mental, como eles sofrem. Do mesmo modo, essa pessoa terrível também está sob o efeito das aflições mentais. Provavelmente muito desagradáveis, muito fortes. Essa compreensão, olhar assim, é a raiz da compaixão. E é a partir dessa perspectiva que a gente vai poder dirigir a nossa mente para essa pessoa com o desejo sincero de que ele ou ela seja feliz e se livre da hostilidade, das aflições e da ansiedade. E aí a gente olha para o sentimento que surgiu em nós agora, ao desejar isso para essa pessoa. Talvez não uma alegria, mas uma abertura no nosso coração. E aí a gente pode incluir uma quarta etapa mais ampla, onde a gente pode trazer à nossa mente todos os seres sencientes, não só humanos, mas os animais, seres, todos os reinos. A gente olha para todos os seres e a gente pode cultivar esse mesmo desejo para todos eles, porque nós sentimos que todos nós temos esse mesmo anseio de ser feliz e de evitar o sofrimento. Aí a gente pode aspirar que eu e todos os seres possamos ser calmos, felizes e tranquilos de corpo e mente. Que possamos ser saudáveis e viver em segurança, livres da raiva, de aflições, de medos e de ansiedades. Que eu e todos os seres possamos nos olhar com olhos de compreensão e amor, reconhecendo e tocando em nós as sementes de alegria e felicidade. Que possamos aprender a identificar em nós a origem da raiva, da ambição e da ilusão. Que saibamos alimentar diariamente em nós as sementes da alegria. Que possamos viver saudáveis, com firmeza e livres, sem apego e sem aversão, mas que nunca sejamos indiferentes. E a gente pode entoar o mantra do Buda da Compaixão, o mantra de Cherenzek. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Que você seja feliz e que você também possa encontrar as causas da felicidade. Esteja livre do sofrimento e que você também possa se libertar das causas do sofrimento. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Tudo bem? Então, essa é a prática sugerida pelo Lama, nessa etapa do livro que a gente parou. Eu li aqui a sugestão, e é a prática mais, assim, geral, assim, a mais comum utilizada para o cultivo da bondade amorosa. A gente estabelecer um conjunto de aspirações, nesse sentido, né, que o Lama trouxe no livro, ele trouxe aquelas 4 aspirações de Buddhaghosa, né? Que eu possa me livrar da hostilidade, que eu possa me livrar das aflições, que eu possa me livrar da ansiedade e que eu possa viver feliz. Então, a gente pode desejar isso para nós, para aqueles que a gente ama, para aqueles que é mais fácil, que já evoca em nós uma bondade, né, um coração aquecido. Depois a gente faz isso para as pessoas que a gente não tem muita, né, não tem muito contato, não tem muita aproximação. E depois para aqueles que nos são bem difíceis. Pode ser que a gente veja que essa pessoa que hoje é difícil já foi uma pessoa que já foi fácil, já foi uma pessoa querida, e a gente pode ver que a pessoa que é querida hoje já foi difícil. Então, a gente vai ver que a gente flutua também nas nossas próprias relações também. Pode ser que essa pessoa a gente possa colocar ela em todas as situações, assim, né? Já viveu todas essas situações com uma mesma pessoa, né? Na verdade, todas as pessoas que surgem na nossa vida, que não sejam nossos familiares, são primeiro pessoas que a gente não conhecia. Depois os amigos, os conhecidos, os namorados, são pessoas que estavam na zona de indiferença, depois surgiram na nossa vida, né? Em algum momento, né? Então, a gente pode dedicar. E no final, eu usei uma sequência, deixa eu mostrar aqui rapidinho, já que, deixa eu só olhar aqui nela. Eu usei uma sequência que ai, meu Deus, cadê aqui? Share. Peraí, sorry. Vocês estão vendo? Então, essa sequência que eu usei no finalzinho é uma sequência de uma meditação Metta Bhavana conduzida pelo Thich Nhat Hanh. Então, as frases que ele usa são essas, né? Que eu possa, mesma coisa, você faz para você, né? Para aqueles que são queridos, pais, filhos, parentes, amigos, mestres, pessoas que a gente não conhece, né? Que a gente não tem intimidade, e para as pessoas de que a gente não gosta, tem dificuldade. Mas as frases são as mesmas. Então, ele traz um conjunto diferente de aspirações, né? Que eu possa ser calmo, feliz e tranquilo de corpo e mente, saudável e vivendo em si. A gente pode criar as nossas próprias frases, que deem esse sentido, assim, de entender a dificuldade dessa mente que está presa no samsara, mas de que essa não é a nossa verdadeira natureza, de que a gente pode se liberar, né, daquilo que causa essa mente, né, que causa sofrimento, que são as aflições, e que a gente pode viver a alegria e viver a condição de uma mente livre, né? Então, ele traz aqui também para a gente refletir. Então, que eu possa ser calma, feliz e tranquilo de corpo e mente, saudável e vivendo em segurança, livre da raiva, de aflições, de medos e de ansiedades, que eu aprenda a me olhar com compreensão e amor, reconhecendo e tocando em mim as sementes de alegria e felicidade, que eu aprenda a identificar em mim a origem da raiva, da ambição e da ilusão, que eu saiba alimentar em mim diariamente as sementes de alegria, que eu possa viver saudável, com firmeza e livre, sem apego e sem aversão, mas que nunca seja indiferente. Então, isso aqui, na verdade, é uma grande reflexão, né, do caminho assim, de transformação que é possível, né? E a gente pode dedicar isso para aqueles que são mais fáceis para nós, depois a gente vai ampliando o nosso círculo de conexão e de sensibilidade, né? Só para vocês saberem, então, tem várias formas de fazer isso. Então, o Lama Santen, eu trouxe aqui a do Lama Santen, o Lama Santen também tem o conjunto de frases que ele usa para essa prática de cultivo da bondade amorosa, né? Metta Bhavana, né? Que você seja feliz, que eu, ou você, ou fulano, cicrano, seja quem for, né? Que eu seja feliz, ou todos os seres, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade, que eu supere as verdadeiras causas do sofrimento, que eu supere toda a estrutura kármica, né? que eu possa manifestar a lucidez de forma instantânea e natural. Aí vem a compreensão, vem sabedoria aqui já. Né? Que eu desenvolva formas de verdadeiramente beneficiar os outros seres e que eu encontre nisso a fonte de alegria e de energia. Que a lucidez vai trazer essa energia constante, essa energia que não flutua. É a lucidez que vai trazer.
Então, quando a gente cultiva isso aqui, na verdade, nós estamos desejando o caminho completo. As 4 nobres verdades, assim, né? O reconhecimento do sofrimento, das causas do sofrimento, da cessação do sofrimento, do caminho para a cessação do sofrimento, né? Então, é isso. Então, tem essas formas da gente fazer essa prática de Metta Bhavana nesses âmbitos, ampliando a nossa sensibilidade, né? Abrindo o nosso coração e vendo a igualdade de todos os seres nessa condição única que é de buscar buscar a felicidade, buscar se afastar do sofrimento. Isso, as formigas, as baratas, as vacas, os bois, todos os seres, os seres mais terríveis, eles estão buscando a felicidade, buscando se afastar do sofrimento. Eles podem não estar sabendo, não tem nenhuma lucidez para isso, mas é isso que eles estão buscando. Então, a gente vai desenvolver essa mente mais ampla. Aí, antes da gente de seguir no livro, eu queria trazer um vídeo que eu encontrei do Thich Nhat Hanh, maravilhoso. Ele vai falar não só da bondade amorosa, mas ele vai falar das outras 3 qualidades incomensuráveis, que é a bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade. E como, na verdade, esse conjunto de qualidades, eles são inseparáveis. Né? A gente comentou isso acho que o Matias comentou, né, no passado. Na verdade, as 4 qualidades incomensuráveis, elas são facetas dessa mente, né, clara e lúcida, né? Então, eu vou trazer esse vídeo, é um vídeo lindo, assim, prestem atenção, com o coração bem, bem aberto, assim, para ele ouvir esse mestre que é maravilhoso, Thich Nhat Hanh, tá bom? Então, aí depois a gente a gente termina o nosso capítulo hoje. Deixa eu colocar aqui. Share. Cadê você? Só me peraí, deixa eu colocar ele aqui. Ele não está aparecendo aqui. Ah, tá. Vocês estão vendo aí, não é? Eu só vou ver, eu vou deixar nesse formato porque fica melhor de ver a legenda. Eu descobri que esse formatinho assim mais curto é melhor para ver a legenda. Tá bom? Então vamos lá. In the Buddhist tradition, we speak of love in terms of true love, in terms of loving kindness, compassion, joy, and equanimity, or non-discrimination, or inclusiveness. In order to really understand compassion, you should understand also the 3 other elements of true love. The first element of true love is loving kindness, Maitri. It has the power to offer happiness. If love cannot offer happiness, it's not true love. Your true love offers you happiness and offer her happiness. It's not the willingness to offer happiness. Because if you don't understand the other person, the more you try to make him happy, the more you make him suffer. So understanding him, understanding her suffering and need before you can practice loving kindness, Maitri. In Asia, there is a fruit called durian. Many people crave for it, but for me, I cannot eat it. And then you say, dear Thầy worked so hard, he should eat some durian. And then you make me suffer by loving me. So we should understand the other person in order to really make him happy. And that is why understanding is the other word for love, for compassion. And that is why we should ask our partner, darling, do you think I understand you enough? If I don't understand you enough, please help me. My wife is right there. So Maitri, loving kindness, is not just the willingness to
to make a person happy, but the capacity to make him or her happy, and that requires compassion, understanding. And understanding requires time in order to look deeply. And then the second element is compassion, which is a karuna. Great compassion is called Mahakaruna. Compassion has the power to remove the pain, the suffering. If your love cannot make the other person suffer less, it's not true love. And you have to understand his suffering, her despair, in order to help him or her suffer less. And that is why you need to have the time to look and to listen. And understanding will create love and happiness. And the practice is that you have to apply that for yourself. You have to apply, you have to be able to offer you happiness and compassion. Do we have enough compassion towards our body, our feeling? Do we know how to handle our body to make it suffer less? Do we know how to handle a feeling so that we can help calm down a feeling or emotion? That is self-love. The capacity to love another person relies entirely on your capacity to love yourself and take care of yourself. That is true with compassion. And the third is joy, mudita. If by loving you make the other person cry every day, that is not true love. So you create joy for yourself and for the other person. And there are many practical ways to create joy without having to go to the market and buy something to offer him or her. Suppose you say you breathe mindfully and you bring your mind home to your body, you become fresh and pleasant, and you go to her and you say, darling, you know something? I'm here for you. How can you love if you are not there? To love means to be there. To be there for the person you love. If you are so busy in your work, if you are so busy making money, and then you have no time for yourself and for your beloved one. And that is why mindful breathing, mindful walking, to bring your mind home to your body and to be relaxed, fresh, and loving, and pronounce a mantra, darling, I am here for you. And that is to bring joy for yourself and for the other person. And when you are truly there and offer your presence to him or to her, you have a chance to acknowledge the presence of the other person as something very precious to you. And that is why you can pronounce the second mantra. Darling, I know you are there and I'm so happy. That is, to be loved means to be recognized as existing. And if you drive your car and you think of everything else except the person sitting next to you, she cannot be happy at all. So while driving, you use your mindfulness, embrace her, and you say, darling, you know something? I know you are there next to me. I am so happy. So there are very simple practice like that, practice of mindfulness that can bring joy. And if he is in the office, you can practice the mantra of your telephone or send him an email with the content, darling, I know you are there and I'm very happy. And that is why creating joy is true love. And the fourth element is inclusiveness. We cannot understand compassion deeply without understanding the fourth aspect of true love. In true love, there is no
discrimination anymore between the lover and the beloved one. You cannot say, that is, darling, that is your problem. In true love, your problem is my problem. Your happiness is my happiness. My suffering is your suffering. There is no longer any frontier. Inclusiveness. In true love, happiness and suffering are no longer individual matters. And if you continue to love like that, you begin to embrace all of us into your love. Because these 4 elements of true love are called the 4 unlimited mind. There can never be enough. You begin with one person, and then if you follow the path of true love, your heart will open, 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 and you will embrace all of us inside. And that is true love, is the kind of love that can enlarge your heart without stopping. One day the Buddha was holding a glass of a bowl of water in his left hand. He's holding a handful of salt in the right hand, and he poured the salt into the water and he stirred. And he asked the monks, my dear friends, do you think that you can drink that water? It's so salty. But if you throw that amount of water into a big river, it will not make the river salty at all. And people, thousands of people continue to drink the water in the river. So with someone who has a great heart, a big heart, a lot of compassion, they don't suffer anymore. The things that make other people suffer do not make them suffer. It's like one handful of salt can make salty the bowl of water, but cannot make the whole big river suffer at all. So the 4 Brahma Vihara, the 4 elements of true love are unlimited. Because by loving in that kind of way, one day you will embrace all of us in your heart. You love not only humans, but animals, plants, and minerals. Because minerals, they are alive also. Minerals can suffer. And that is the love recommended by the Buddha. The love without frontier, without discrimination. And the 4th element of true love is inclusiveness. No discrimination whatsoever. Black or white, north or south, rich or poor, are all objects of your love. And when you have that kind of love, you don't suffer anymore. And you are in a situation to help many people. And that is why all of us who want to serve our society, we should cultivate true love. With true love, we are nourished, we are strong enough. And if we know how to build a community of love, a love community, a compassionate community, and then we will be powerful enough to make change in our society. Muito lindo, né? Muito lindo. Ele é muito profundo. Thich Nhat Hanh nossa, era uma coisa incrível, assim. Ele fala com coração mesmo, assim, né? Você sente, né, a amorosidade dele, assim. E foi um ser muito especial, né? Se vocês virem na internet, tem documentário dele. Ele faleceu recentemente, né? Mas ele foi indicado pelo Prêmio Nobel da Paz. Na época, ele foi contemporâneo de Martin Luther King, né? Na época da guerra do Camboja, né? Do Vietnã. Então, ele ajudou na época lá. Assim, ele foi bem ativo, assim. É um ser maravilhoso, assim, o Thich Nhat Hanh. Acho que foi o primeiro livro de budismo que chegou na minha mão, assim, foi um livro dele.
Paz a Cada Passo. Era um livrozinho assim dele. Muito interessante, assim. Ah, desculpa, deixa eu soltar aqui o microfone. Peraí, só um minuto. Agora. Sim. Como que é o nome do livro, Flori? Qual livro? Desse monge? O livro dele tem inúmeros livros. Se você colocar na internet, Thich Nhat Hanh, você vai ver. Agora, o primeiro livro que eu peguei dele foi um livrozinho pequenininho, bem despretensioso. Paz a Cada Passo. Foi o primeiro livro que eu tive contato, assim, dele. Mas tem inúmeros livros. Ele escreveu muito, assim, em várias abordagens, mais o budismo propriamente, mas, assim, muito de cultura de paz, comunicação não violenta. Ele é muito interessante, assim. Uma linguagem bem poética. Sim. Flori, Oi. Oi, peraí. Valério, depois a Tareja. Diz, Valério. Oi, desculpa. Eu até te perguntei no chat se você Eu vi poderia aqui. compartilhar. Vou. Tá, e qual livro que está aqui? E qual livro que está essa oração dele? Eu não sei. Eu tenho alguns livros dele, mas não tenho. Eu não sei qual livro que tem ele. Não tem, acho que, indicação do livro, não. Eu sei, é isso que eu estou querendo falar, justamente. O livro é Ensinamento sobre o Amor. Ensinamento sobre o Amor, né? Esse que tem a meditação metabhavana que eu mostrei para vocês? Tá, pronto. Obrigado. Ensinamento sobre o Amor, pronto. Eu vou colocar lá no grupo. Ou então, eu vou botar no grupo essa meditação, tá? E o vídeo vai ficar com o link no vídeo desse encontro nosso. Eu estou botando o link embaixo, né? Todos os vídeos que a gente está trazendo aqui, eu estou botando. Se não, eu vou colocar lá também. É tão bonito esse vídeo que eu acho que vale a pena todas as pessoas lá do grupo olharem. Você manda para mim, Flori? Mando, Cris. Mas se eu esquecer, tu me pede, viu? Tá bom? Então tá, queridos. É isso. Quando eu vi esse vídeo, nossa, que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Então tá, vamos seguir no nosso texto para a gente avançar no nosso capítulo hoje. Deixa eu pegar ele aqui. Então, nós tínhamos parado nesse tópico, que a gente ia começar desenvolvendo a prática, que foi a prática que eu conduzi, tá? Começamos o cultivo da bondade amorosa, primeiro direcionando a nós mesmos como exemplo, e em seguida estendemos essa mesma atitude aos outros por analogia simples. No entanto, embora o cultivo da bondade amorosa em direção a si mesmo seja um primeiro passo importante, não é a prática completa. Partindo da fundação da bondade amorosa para consigo mesmo, prosseguimos para o desenvolvimento da bondade amorosa para com os outros, em 3 fases de dificuldade crescente. Aí a gente já viu isso aqui. Eu não vou reler, porque eu li exatamente o que estava aqui no texto, tá certo? Então, vocês quiserem dar uma olhadinha com calma. Aí a gente vai para o tópico seguinte, que é a realização da impermanência como um antídoto também para aquilo que nos impede de manifestar a maldade amorosa pelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, que são as que nos afetam, assim, né? Porque no qual faz surgir em nós raiva, né? Ódio, desejo de retaliar, né? Uma raiva justificada, porque ela é ruim, é assim, é assado. Então, ele vai dizer aqui, o insight sobre a impermanência pode, ou seja, a sabedoria que vem da gente olhar de forma profunda a impermanência, pode apoiar o cultivo da bondade amorosa. Em essência, a realização da impermanência é um resultado natural da investigação da natureza dos eventos, tanto físicos quanto mentais. A gente tem olhado isso, olhou, né, nas causas do sofrimento, a gente olhou, a gente não aprofundou aqui ainda, porque o próximo capítulo vai ser o motivo do insight, né? Através das 4 aplicações da atenção plena. A gente vai ver o corpo, como é que é esse corpo, os sentimentos, a mente, todos os fenômenos. A gente vai ver a natureza impermanente ou a natureza dependentemente originada de todos esses nossos fenômenos, desde o nosso corpo, nossos sentimentos, a nossa mente, todos os fenômenos ao redor, tudo surge de originação dependente. É impermanente nesse sentido. Quando a gente entende a impermanência, a gente entende, exatamente porque as coisas não têm uma existência inerente, elas surgem de causas e condições, elas mudam. Estão sujeitas à mudança por isso. Certo? Então, esse ensinamento a gente vai olhar mais à frente um pouquinho, quando o Lama for falar um pouco sobre a natureza, sobre o Prajnaparamita, porque lá na frente. Aqui ele está só dando um sinal de que, nesse momento que a gente estava ainda no cultivo da Dhammatta, que agora a gente olha para cultivar, né, a gente abriu o nosso coração nas nossas relações, porque as nossas relações nos impactam diretamente a nossa prática, a nossa vida.
Então, se a gente está cultivando um olhar profundo para a nossa própria mente, a gente vai ver todo o resultado dos impactos das nossas relações, na nossa prática de meditação. A gente sentar, fazer shamatha, o que vem na nossa mente? Aquilo que foi impactado pelas nossas relações, seja de apego, seja de aversão, né? Seja de indiferença. Então, ele vai dizer. Então, o cultivo do olhar, né, assim, em essência, a realização da impermanência é um resultado natural da investigação da natureza dos eventos, que a gente vai fazer mais com calma mais à frente. Tanto físicos quanto mentais. Como já mencionamos, a mente é um estado de fluxo constante. Nem mesmo a consciência é estática e imutável. Está sempre surgindo de causas e condições. No momento anterior de consciência, até a própria consciência é assim. A consciência condicionada, né? Estou falando aqui. Os momentos de consciência são condicionados pelas condições externas e internas, que estão em constante mudança. Então, nós vivemos, todos os fenômenos são impermanentes nesse sentido, estão em constante mudança. O nosso corpo está sempre, né, se a gente olhar, né, nosso corpo, a cada respiração é diferente uma da outra. Você inspira e no momento seguinte já se foi o ar, ao expirar tudo mudou, nada permanece igual, nem por um momento. Cada batimento do coração indica mudança, né? Então, o universo muda a cada batida de coração. Nós vivemos nesse fluxo. A vida é um fluxo. Então, ele vai dizer, esquecer disso, de que nós vivemos assim, nesse fluxo, nosso corpo está em fluxo, nossa energia está em fluxo, nossa mente está em fluxo, nossas emoções estão em fluxo. Assim é o mesmo com as pessoas. Todo o nosso ambiente, tudo está mudando. Nós temos a ilusão de permanência. Esquecer disso leva a uma noção distorcida de permanência no comportamento humano, principalmente, né? Que é aquilo que nos afeta. Então, estamos olhando aqui mais um pouco as relações nesse momento, né? Então, a gente tem quando a gente não entende que tudo que as mentes estão em fluxo, os sentimentos estão em fluxo, o corpo da pessoa está em fluxo, isso tudo, o corpo afeta a energia, que afeta a mente, afeta o comportamento. Então, quando a gente pensa que isso é uma coisa fixa, a gente tem uma noção distorcida, né, do comportamento humano, que pode ser verificada com base na nossa própria experiência, que é um pouco que a gente vai ver na fase seguinte. Vamos gerar insight, né, sobre corpo, energia, sentimentos, mente e fenômenos. Quando estamos realmente ressentidos em relação a uma pessoa, a uma outra pessoa, nós pensamos em todas as coisas desagradáveis que essa pessoa fez, como se ela fosse um verdadeiro manancial de indelicadeza. Então, a gente congela a pessoa naquela negatividade, e a pessoa se torna aquilo. Né? E também a gente faz um pouco o contrário daquelas pessoas que a gente ama, a gente congela a pessoa como aquela pessoa perfeita, a gente não vê as dificuldades, porque a gente também está congelando um olhar sobre a pessoa. Né? Seja positivo ou negativo, a gente está congelando. Quando estamos realmente ressentidos em relação a outra pessoa, pensamos em todas as coisas desagradáveis que a pessoa fez, como se ela fosse um verdadeiro manancial de indelicadeza. Em meio a esse ressentimento, né, quando a gente está, né, com essas emoções que corroendo em nós em relação a essa pessoa que nos gera isso, ignoramos a natureza impermanente da pessoa, dessa pessoa por quem a gente está sentindo aquilo, raiva, irritação, concluindo que suas ações e seu comportamento são meramente expressões de algo que não é virtuoso em essência. A pessoa é maldosa, é aquilo, a gente cola, a gente sela, a gente congela aquilo. Na hora que a gente congela o outro, a gente não percebe que a gente está se congelando numa identidade que está vivenciando aquilo. É interessante isso. A gente vai ver mais à frente, assim, quando a gente olhar os capítulos mais sobre sabedoria, né? Então, mas, na verdade, disse o Buda, essa pessoa intrinsecamente não virtuosa não existe. O que vemos em nós mesmos e nos outros são expressões de propensões habituais, são causas e condições que estão surgindo momentaneamente, são energias de hábito. Mesmo como que ela tem o hábito de responder assim, a gente tem o hábito de ver também assim. Então, nós estamos trabalhando com karma, com energia de hábito, com aflições habituais, né? Quase todos têm as sementes do ódio, raiva, medo, que se originaram em algum evento ou ação prévia. Então, nós estamos, então, nossas ações são resultados de nossas propensões habituais, que é o karma que é armazenado, os sulcos que a nossa
ação vai deixando no nosso fluxo mental, né? E a gente vai sendo mais fácil responder daquele jeito, porque a gente está reforçando, né, determinadas percepções, perspectivas, visões de mundo, né, de realidade. Então, ele vai dizer, mesmo que essas tendências não sejam ativadas em determinado momento, porque a gente tem tendências de todo tipo, é melhor que a gente não duvide disso, porque basta que a gente pode não estar manifestando agora, mas se as condições surgirem, a gente pode vir a manifestar. Não sabe o que a gente é capaz de fazer, dependendo das circunstâncias que apareçam na nossa frente. Ele vai dizer, mesmo que essas tendências não estejam ativadas no momento, mas em determinado momento elas podem brotar mais tarde, catalisadas por certos eventos ou mesmo por lembranças. Então, a gente pode vivenciar em sonho, né, muitas aflições, por exemplo, né? Uma emoção que muitos de nós podemos achar muito gratificante é a indignação legítima. Assim, aquela raiva justificada, que o Lama disse que ia falar depois, vai falar agora um pouco. Mas quanto isso é realmente gratificante? Quanto é, você diz assim, eu sou assim, porque se eu não for assim, as pessoas passam sobre mim, e aí eu tenho que reagir assim, com essa impetuosidade, né, que ele vai chamar assim, um ódio ou raiva legítima. Você tem razão, você está justificando aqui. Mas quando isso é realmente gratificante, para aquela pessoa que está sentindo isso, é realmente gratificante? Pode-se ter a sensação de que o ódio legítimo é justificado. Pode ser que esteja bem claro que a pessoa por quem você sente raiva agiu de uma maneira extremamente desagradável, sem nem mesmo pensar. Pode ser que essa pessoa tenha prejudicado alguém de alguma forma, por abuso, calúnia, desonestidade. Mas a verdade é que não temos acesso à mente do ofensor. Então, a gente julgar o outro sem conhecer o outro, as razões que o levou o outro a agir daquele modo, se a gente for olhar, se a gente for, né, pesquisar hoje, por exemplo, as pessoas que trabalham com o direito hoje, na perspectiva da justiça restaurativa, eles veem muito isso, assim, porque na justiça restaurativa tenta compor o conflito, tenta não congelar as situações entre vítima e opressor. São pessoas que vivenciaram, cada um vivenciou circunstâncias que levou aquela situação a ocorrer e que levou as pessoas a agir daquela forma. Então, há um diálogo nos processos de justiça restaurativa para ajudar a compor o conflito, entender o que levou cada um a fazer aquilo, e aí, pelo menos, não que a pessoa não vai deixar de ser punida pela ação negativa que ele pode ter cometido, pela infração que ele pode ter cometido, mas tem um outro nível aí que não é abandonado, que é as relações. Porque você pode ficar muito mal, a vítima pode ficar muito mal durante muito tempo. E o fato da pessoa estar presa não restabelecer aquela condição, não restabelecer a condição de saúde daquela pessoa, que foi vítima, inclusive. Então, quantas pessoas que já tiveram filhos, né, parentes mortos por alguém, perdoou o agressor, entendeu a condição do agressor, entende? Então, a gente acha que a gente tem um olhar muito maniqueísta, assim, muito simplista, reducionista. Vítima e agressor, né? Liberdade e prisão, assim, sanção e pronto. Como se a gente resolvesse o problema assim. A gente não resolve os problemas assim. A gente só cria mais problemas, porque a gente nem recompõe a situação da vítima, porque a pessoa pode ter a oportunidade de falar porque ela fez aquilo, nos diálogos de justiça restaurativa, e isso pode ser pode trazer uma cura muito profunda para a vítima. Entende? Então, tem vídeos interessantes que mostram isso, assim, né? Como conflitos podem ser compostos quando há diálogo e compreensão entre as partes. E você entende o que levou o outro a fazer aquilo. Né? Não que ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas vai entender o processo. E aí isso humaniza o processo, né? Então, é bem interessante, assim, a perspectiva da justiça restaurativa. No Brasil tem um movimento forte. Assim. Então, ele vai dizer, então, pode ser que essa pessoa tenha prejudicado alguém de alguma forma, por abuso, né? Mas, na verdade, é que a gente não tem acesso à mente do ofensor. Se a mente estiver ferida, é porque ainda está sujeita a aflições mentais. Seja do agressor e seja da pessoa que está sentindo agredida. Então, se a pessoa também está manifestando raiva pelo agressor, ela também está vivendo uma situação de aflição mental, está sujeita à aflição mental. Então, agravar essa dor alimentando o ressentimento simplesmente não faz sentido. Ele está dizendo que essa resposta de ódio justificado, raiva justificada,
não traz benefício nem para quem está sentindo e nem para a composição da situação, por exemplo. Né? Pode-se buscar uma situação muito mais favorável de recompor, né, a pessoa, porque a pessoa pode se arrepender do que fez e pode se reintegrar, né, se tiver a oportunidade. Né? Mas a gente joga no lixo, assim, tende a jogar no lixo as pessoas. Né? Então, ele vai dizer, agravar essa dor. Isso aí ele está falando, claro, com uma perspectiva dos conflitos assim, usuais da nossa vida, né? Mas a gente estende um pouco para a nossa sociedade, como a gente organiza a nossa sociedade também. Então, decidir odiar alguém, e agora nós estamos vendo um processo onde a violência é como se fosse o valor, né? Que você tem que estar armado, que você tem que se defender, porque você tem que... Então, é muito complicado, realmente um caminho bem difícil, assim. Tem toda a exclusão, enfim. Então, decidir odiar alguém é como pegar uma pequena ferida. Decidir odiar alguém, esse ódio justificado, raiva justificada, é como pegar uma pequena ferida e fazer com que fique muito maior. Ela, então, irá invadir o corpo e supurar. Então, ou seja, só vai crescer. Mesmo para quem sente essa raiva legítima, esse ódio legítimo, justificado. Então, ódio legítimo, entre aspas, né, está na mesma categoria de câncer legítimo, tuberculose legítima. São conceitos absurdos. Então, a raiva não é uma resposta para a gente manter e cultivar. A melhor resposta é como o Thich Nhat Hanh colocou, é compaixão, amor, alegria, equanimidade. No mínimo, compaixão. Porque a compaixão vai ter todas as outras qualidades juntas, né? E a gente buscar uma melhor solução para a situação, né? Entendendo o outro na situação do outro. Assim. Isso é compaixão, né? Entender o outro na situação do outro. E não julgar a partir das nossas situações, né? Com essa mente mais ampla, né? Um coração mais aberto. Então, uma das práticas mais simples de bondade amorosa é lembrar daqueles seres que manifestaram a bondade amorosa em suas próprias vidas, quer seja o Buda ou algum outro ser santo. A gente pode, também, uma outra forma de cultivar a bondade amorosa, a gente olhar as biografias dos grandes mestres, né? A partir do exemplo desses grandes seres, podemos aprender sobre o perdão, uma expressão de bondade amorosa, que é uma expressão da bondade amorosa, o perdão. A compaixão também é uma expressão da bondade amorosa. Veremos que muitos grandes seres que foram submetidos a muito sofrimento responderam com perdão. O Lama sempre lembra de 2 mestres tibetanos que ficaram presos nas prisões chinesas assim, por quase 20 anos. Foi o Yantan Rinpoche, que morreu há uns 2, 3 anos atrás, e um que é vivo, que é o Ganten Rinpoche, Lama Garchen Rinpoche, que tem dado iniciação também, a gente, de vez em quando a gente sugere alguma coisa. Então, eles estiveram presos, né? Eles dizem assim, o perigo que eles sentiram foi sentir raiva pelos chineses, perder a compaixão. Esse era o maior perigo que eles sentiam. Era deles perder a compaixão. Então, assim, eles viveram bastante sofrimento, mas eles usaram tudo como prática. É como fizeram esse grupo que a AG vai conduzir nas quartas-feiras, transformando a diversidade em felicidade, né? É como você transformar tudo em prática. Compreender a situação. Ele vai dizer, o Buda falou longamente sobre o cultivo da bondade amorosa e seus benefícios. Então é legal ele deu uma sugestão aqui da gente olhar a vida, as biografias, né? Madre Teresa, por exemplo, né? Do São Francisco de Assis, mestres mais recentes, assim, né? Do Dom Helder, o padre Júlio Lancelotti, que é um exemplo bem próximo, assim, uma pessoa corajosa e olha, né, de um lugar assim que ele não está destilando ódio nem pelos algozes, então ele está mostrando, né, uma lucidez assim, uma ação amorosa, né, mas uma lucidez assim. Então, o Buda falou longamente sobre o cultivo da bondade amorosa e seus benefícios. Enquanto a bondade amorosa é ilimitada, todas as 4 qualidades incomensuráveis são ilimitadas, né? Quanto mais você cultiva, mais ela aumenta, né? E mais seres ela atinge, né? O ódio e a raiva têm limites. Então, ódio e raiva não são qualidades que a gente são limitadas, que tragam benefícios ilimitados. Ao contrário, quanto mais o ódio, mais a raiva, pior a situação. Quanto mais bondade amorosa, mais alegria, mais equanimidade e mais amor, mais isso cresce. Infinitamente.
Não tem contraindicação, digamos assim, né? Então, descrevendo as 11 virtudes da bondade amorosa, o Buda disse, o praticante, as 11 virtudes de quem pratica a bondade amorosa. O praticante dorme em conforto, acorda em conforto, ou seja, dorme tranquilo, toma remedinho, né? Aquela coisa, né? E não tem sonhos ruins. O praticante é caro aos seres humanos, é caro aos seres não humanos. Eu já me lembrei aqui do São Francisco de Assis, né? Esses bichinhos vinham para ele, assim, pousavam nele. As deidades o protegem. O fogo, o veneno e as armas não o afetam. Sua mente se concentra facilmente. A expressão no rosto é serena e ele morre livre de confusão. Se não entrar em reinos mais elevados, ele renascerá no mundo de Brahma. Ou seja, a mente dele vai fluir num processo de aperfeiçoamento, assim. Então, a bondade amorosa é uma prática muito fundamental, assim. Vai abrir o nosso coração, vai abrir a nossa mente, vai dar espaço para a nossa própria prática de se desenvolver, porque senão a gente não consegue parar para aprofundar e meditar. A gente não vai gerar as condições para isso, então a gente tem que pacificar as nossas relações. Bem importante, tá dentro da etapa de ética, assim, né? Cuidado também. Existe ainda uma outra prática de bondade amorosa que é bastante simples e muito profunda. Então, ele sugeriu 3 aqui nesse capítulo, né? A primeira, que é aquela cultivar em 4 etapas. Segundo, olhar os mestres, exemplos dos mestres que manifestaram como eles enfrentaram o sofrimento, as condições adversas, e como eles geraram perdão, como eles não geraram uma mente que se enroscou na negatividade. E agora a terceira. Existe ainda uma outra prática de bondade amorosa que é bastante simples e muito profunda. A Guerra vai usar agora a sabedoria. Trata-se de uma investigação profunda sobre a natureza precisa do objeto do nosso ódio. A gente vai olhar para aquela pessoa, aquela situação que a gente congela como odiosa e, né, impossível da gente lidar. A gente vai olhar, para e olha. Traz a nossa meditação. Assim. Em primeiro lugar, devemos nos perguntar, será que é do corpo da pessoa que eu estou com raiva? Veremos que a resposta é necessariamente negativa. Não é do corpo. Nós não odiamos o corpo da pessoa. Nós odiamos a pessoa. Mas o que é essa pessoa? Aquela coisa, né, buscar o eu aí. Quem é essa pessoa que a gente odeia? Quem é ela, de fato? Né? Se a gente começou a fazer isso com a gente, quem é esse? Quem sou eu? O que é essa pessoa, de fato? Veremos, aí vai dizer, nós não odiamos o corpo, odiamos a pessoa. A pergunta seguinte é, será que odiamos a mente, então, da pessoa? Ao contemplarmos a natureza da mente, nós já vimos, né, inclusive, pouco que a gente já contemplou, descobrimos que a mente não é uma substância única, porque a gente já viu que a nossa mente está sempre flutuando, é uma consciência que está sempre também dependendo de vários momentos de consciência, uma mente em movimento que é completamente fluida, a gente não sabe do que vem dela, e a gente está completamente, como ela tem uma energia junto, né, a gente está surfando nessa energia da mente, que são as nossas, a energia de hábito, né? Aí ele vai dizer, então a gente vai ver que não é uma substância única que possamos odiar essa mente, mas é uma miríade de eventos relacionados. A mente não é uma coisa. Então, a mente de todos nós inclui um conjunto de alegrias e tristezas, tudo em contínuo fluxo. Ainda que possamos concluir que aquilo que odiamos é o presente estado mental daquela pessoa, esse estado não existe por si só. Ele é condicionado por outros eventos e também está sujeito a mudanças. Então, a gente não tem onde agarrar quando a gente vai ver. Quem é aquilo que a gente está odiando de fato? E se a gente ouvir a pessoa, poder conversar e entender a pessoa porque ela está fazendo aquilo, a gente vai ver que a pessoa tem um monte de... Foram circunstâncias que se apresentaram naquele momento, que se ela tivesse parado para pensar, talvez ela não fizesse aquilo. Então, ela foi levada por causa de condições para fazer aquilo. Ele vai dizer, podemos nos perguntar, onde está a pessoa que tanto odiamos? Onde está a pessoa intrinsecamente má que acreditamos estar além desse corpo e além dessa mente flutuante?
à medida que investigamos mais e mais profundamente, porque quanto mais a gente faz isso para conosco mesmo, buscando a nossa mente, quem somos nós, porque nós mesmos podemos nos surpreender. A gente pode não se reconhecer. Como é que eu pude fazer tal coisa em tal lugar, naquele momento? Como eu pude dizer isso? Como eu pude não fazer tal coisa? Como eu pude não ver aquilo? Então, a gente mesmo se surpreende conosco mesmo. E se a gente for olhar, quem é esse eu? A gente vai, nós estamos nessa investigação, né? Nós estamos nessa investigação. Buscar reconhecer a nossa verdadeira natureza. E quanto mais a gente entende como é que nós funcionamos, nós vamos entender como é que o outro funciona. Porque é do mesmo processo. Do mesmo processo. Então, o objetivo, aí ele vai dizer, então descobrimos, à medida que nós investigamos mais e mais profundamente, descobrimos que não existe tal pessoa, não existe um eu intrínseco, não existe um alguém independente da constante flutuação de eventos físicos e mentais. Então, esse é um olhar profundo, é um olhar que vai usar aqui com a sabedoria, quem está investigando, né? Com vipassana, com insight, a natureza da mente dos fenômenos, da realidade. O objetivo é olhar para todos como o Buda olharia, com bondade amorosa por nós mesmos, por aqueles que amamos, por aqueles que não são nem amigos nem inimigos, e por aqueles que sentem animosidade contra nós, ou que nós sentimos animosidade, né, também, contra eles. Em suma, o propósito da prática de bondade amorosa é a realização profunda de que todos os seres sencientes são todos igualmente merecedores do nosso amor. Aquela inclusividade que o Tai colocou no finalzinho do, né? Aqui é a equanimidade. É um igual ânimo para todos, para com todos, né? Porque a gente está entendendo, na verdade, a natureza da realidade. Como é que a nossa mente funciona. Quanto mais a gente entende isso conosco, mais a gente vai gerar empatia e compaixão pelos outros. Não é passar a mão na cabeça, é gerar empatia e compaixão. Quando a gente tem empatia e compaixão, a gente tem mais sabedoria de agir. E aí, se a gente agisse assim enquanto sociedade, né, a gente talvez vivenciasse uma outra situação, né, transformação. Né? Pois bem, queridos, hoje a gente terminou o capítulo. Olhou aí, né? Esse é um tema riquíssimo, né? Tem muitos livros, inclusive tem um livro do Lama Long Wallace, que é esse aqui, As 4 Qualidades Incomensuráveis, as 4 incomensuráveis, práticas para abrir o coração, que ele vai começar com Shamatha, mas aí ele vai aprofundar bondade amorosa, amor, alegria, equanimidade. Vai trazer uma comparação, um quadro comparativo bem interessante, como elas se interrelacionam, essas 4 qualidades. O Tai explicou lindamente agora, mas o Lama também vai trazer vários elementos assim interessantes sobre como elas se interrelacionam, essas qualidades. Alguém quer comentar alguma coisa? O microfone está aberto. Não é fácil, né? Apesar de intelectualmente tudo isso ser muito claro, eu acho que eu ainda tenho que caminhar muito todos lindinhos, para a todos. pessoa que é difícil, com a qual eu tenho dificuldades. Essa realmente é uma longa jornada ainda. Eu pensei numa pessoa explícita que fez um prejuízo enorme, não só a mim, como a outros 20 médicos, né? E é muito difícil você ver aquela criatura maligna como um ser equânime, ter compaixão, porque ela... É claro que eu acho que você tem que, como eu, botar um processo crítico para ele não fazer até com outras pessoas. Sim, sim. Né? Porque é um paranoico, um psicopata, você não vai deixar ele agir de forma... Mas assim, é difícil em cima desse psicopata ter uma compaixão. Na verdade, a compaixão vai vir de entender que todo o movimento dele é buscando a felicidade, buscando se afastar do sofrimento. Uma felicidade autocentrada, uma felicidade que não considera os outros, e ele não vê como ele não vai conseguir fazer isso desse jeito. Tanto que, né, ele recebe toda uma reatividade, vai receber. Porque as ações têm consequências, né? Claro, a gente não vai... A gente tem que agir de forma a conter a negatividade da pessoa. Aí o ponto é, a gente
não olhar para ele e dizer, você é nojento, você é isso, você é aquilo. Você não tá, você tá completamente deludido, você está completamente ignorante, você está completamente preso na ignorância, né? Então, você tem que sentir compaixão por essa pessoa. Não é que você vai passar a mão, você vai deixar ela seguir fazendo o que ela está fazendo, porque ela vai trazer prejuízo para ela mesma. Então, ela tem que parar para ela cortar o próprio processo dela, porque quanto mais dano ela causa, mais problema vai ser para ela. Ela vai colher muito mais complicação. Entende? Então, a gente não precisa ter ódio da pessoa. Esse é o ponto. Entende? Você vai manifestar compaixão. É esse o ponto. A gente fica protegido, porque a compaixão é o grande poder. A grande proteção é a compaixão. Porque se a gente não tiver compaixão, a gente vai sentir raiva. E a raiva, como ele disse, é um câncer. Verdade. Então, a raiva não é benefício, não é uma coisa que vai nos fazer bem, nem vai ajudar o outro também. Não vai ser bom para nós, entende? Então, é esse o ponto, né? Não é que a gente vai lidar com as nossas emoções, a gente vai sentir, mas a gente pode trazer isso para a nossa prática, e é esse o momento ideal para a gente praticar. Isso. Mas, às vezes, Flori, a gente não consegue falar com essas pessoas assim, não tem diálogo. Pode ser que a gente nunca fale com ela, pode ser que a gente nunca vá falar. Isso também pode ser que o Lama Santo equilibra assim, pode ser que a única coisa que você possa fazer é acender uma velinha na janela por essa pessoa, que é assim, aspirar, fazer essas aspirações, que ela se livre do sofrimento, mas você tem que tomar distância dela, porque tem um processo kármico aí que você não vai conseguir. Às vezes, só você estar próximo dela gera mais complicação, mais reatividade. Tá entendendo? E bondade moral não é você ser bonzinho, você fala, não. É você entender claramente a situação da pessoa e ver aquilo que você pode fazer, se for o caso de fazer. Pode ser o que você possa fazer, é se afastar da pessoa. O melhor que você possa fazer é se afastar. Mas você não vai se afastar com raiva da pessoa. Você vai se afastar porque você tem lucidez de que é o melhor para você e para ela, naquele momento. Entende? Aí esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Aí vai ter situações em que a gente vai poder compor, tem situações que a gente vai poder transformar completamente, tem situações que a gente vai só realmente, né, se afastar e dar encaminhamentos que vão, né, direcionar aquela situação, denunciar, mas com o máximo de humanidade possível que a gente puder, dentro de um contexto de humanidade, assim, humanização. E a gente não vai gerar raiva. Entende? É isso que é o problema. O veneno é a gente gerar raiva. Esse é o grande veneno. E aí a gente vai fazer o que é possível, porque aí com a mente calma e tranquila, com a mente com raiva, a gente não pensa direito. Então, uma mente que não sente raiva é uma mente que tem possibilidade de pensar melhor, tomar a melhor atitude para a situação, que pode ser só acender a velhinha no altar para aquela pessoa e tomar distância. Segura, inclusive. Porque às vezes a pessoa, né? Por exemplo, aquelas pessoas que são ameaçadas, principalmente relações amorosas, que terminam desse jeito, que a pessoa ameaça. É difícil você não sentir raiva, né, Flori? Não é fácil, porque nós temos... Você pode acolher a raiva. A gente precisa acolher a raiva. Assim, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o ódio, a raiva, às vezes, eles se tornam assim... É como se você quisesse assassinar aquela pessoa. Assim. Porque a gente está congelando, a gente não está vendo claramente. A gente está congelando a pessoa e está se congelando naquele lugar. A gente não está vendo isso. Mas, de repente, às vezes, é o que você falou. A gente tem que ler bastante esse capítulo aí. Nós temos que fazer todas as práticas, todas. A gente tem que meditar, fazer chama, tem que fazer prática de insight, a gente tem que olhar para a natureza da realidade, tudo isso. E tentar achar a lucidez, é como fala lá no Bhava. A lucidez é que vai resolver a nossa situação, é a lucidez eu consiga me livrar da ignorância e encontrar a lucidez, não é isso? Exatamente. A lucidez, na verdade, ela é tudo isso, é compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, é todas as qualidades. A mente lúcida, completamente lúcida, ela é isso, ela vai manifestar isso. Entende? Mas assim, aí nós estamos praticando, nós estamos vendo a realidade da nossa experiência. Nós temos que ver a nossa raiva, acolher a nossa raiva. A gente vai ter que olhar para ela.
acolher a situação. A gente vai ter que lidar com ela, e vamos fazer as práticas de purificação, Vajrasattva, as 9 respirações, tudo que a gente tiver de recurso para a gente não deixar ser dominado pela nossa raiva. Primeiro ponto, reconhecer a nossa raiva e acolher essa emoção em nós e deixar ela se diluir pela respiração, pelo estudo, né? Mas a gente vai trabalhar a nível de corpo primeiro. Uma prática de shamatha, shavasana, uma meditação, uma massagem, né? uma bênção, seja o que for, para a gente não embarcar naquela energia. Mas a gente precisa acolher aquilo, é o que nós estamos sentindo. Agora, a gente não precisa seguir. Entende? Esse é o ponto. Tem situações que a gente vai... Se a gente já conseguir, pelo menos, parar a nossa ação, usar disciplina aí, e a gente não seguir ali, sair de perto, sabe como é que é? Correr, e aí ir para casa, e aí meditar, pega o Geshe-Pende lá do capítulo da paciência, pega o Shantideva, pega as 9 respirações, pega uma amiga para chorar, faz qualquer coisa, reza, entoa mantra, pega o Prajnaparamita, o mantra do Prajnaparamita. Eu me lembro que uma vez, uma amiga nossa aqui de Pernambuco, ela recebeu uma ligação dessas trotes de que o filho estava sequestrado. E ela disse que estava dirigindo, recebeu a ligação. Aí ela disse que não soube como ela chegou. Ela foi para uma delegacia. E ela pegou o mala e entoando o Prajnaparamita de forma bem alta, assim, para ela se conter o medo, né, o pânico que começou a vir sobre ela, assim, né? Mas ela conseguiu manter a entoação do mantra e conseguiu chegar até a delegacia. Aí chegou a delegacia, a delegada viu toda a situação, porque já tem vários casos assim, né? Já detectaram, não, aí conseguiram confirmar que não era um sequestro, né? Ela conseguiu falar com o filho, enfim. Mas uma agonia, assim. Então, a gente precisa ter mecanismos de... Oi. Flori? Oi, querido. Eu só queria acrescentar um comentário sobre situações extremas que eu li recentemente. Sim. Comparando atitude, por exemplo, dos terroristas do Estado Islâmico, né, em que se explodiam, mas de forma a ferir o maior número de pessoas possíveis à sua volta. Uhum. E confrontando isso com alguns monges que mesmo recentemente se imolaram por conta da falta de liberdade que o governo chinês, com a invasão do Tibete, causou. Não. Foi Não, é isso mesmo. Eu estou falando de coisa recente. Então, esse que se imolou renunciou ao seu próprio corpo para tentar beneficiar os demais, né? Enquanto que o outro se imolou, mas para tentar machucar o maior número possível de pessoas. Então, tem uma motivação aí, né? A motivação. Essas coisas extremas, assim, acho que dão uma pista, né, sobre, às vezes, talvez o que eu possa fazer é renunciar a alguma coisa, sei lá. Na verdade, tem que ter muita pureza de coração para fazer uma ação dessa, né, assim, né? Porque também a pessoa pode ter um pouco de desespero, né, da pessoa, né? E somente vai saber o que ela experimentou na hora H, que tem um caso tem um caso bem conhecido assim da época da Guerra do Camboja, do Vietnã, que foi um monge vietnamita que se imolou em praça pública, assim. Ele sentou, mas ele fez assim, ele se preparou para isso, assim, ele sabia, ele não era um jovem que saiu correndo, queimando, não, ele estava sentado, toda a sanga junto dele, assim, ao redor, ele decidiu fazer isso, assim. Aí um monge, alguém lá da sanga, a população chorando, gritando do lado, assim, mas foi filmado, está filmado isso. Vocês acharam? Monge, imolação, Camboja, o nome dele é tipo do Thai, assim, é Tiquantu, um nome bem esquisito, assim. E aí jogaram gasolina nele, fizeram um raio assim de gasolina e jogaram sobre ele um líquido, não sei qual era o combustível. Aí tacaram fogo, você vê tudo isso. Foi filmado.
Aí você vê ele sentadinho, ele não se mexe. Não se mexe. Até o corpo tombar. E quando for, pegou aí o corpo tomba, aí se diz que o coração dele não queimou. O coração dele não queimou e eles guardaram o coração dele. Está guardado esse coração dele. Nossa! É interessante. Assim, tem casos, né? Casos assim, né? Então tem que ter muita motivação, pureza de coração para isso realmente ter um efeito que possa realmente trazer benefício também, né? Então, o Dalai Lama não recomenda os jovens do Tibete fazerem isso, né? Porque tem muito desespero, na verdade, muito desespero aí. Entende? Eu acho que isso é só, assim, num plano muito mais filosófico, falando da cultura cristã, a própria paixão de Cristo. Sim, sim. Seria um exemplo de uma doação extrema, né? Isso. Porque, ele não buscou aquilo, mas ele foi levado, né? Mas ele não buscou aquilo. Mas em tese, ele sendo Cristo, ele poderia acabar com aquilo no estalo, né? Isso, ele não reagiu, né? E ele se deixou conduzir por todo aquele processo, assim como uma maneira de salvação. Esses monges, o Lama Gachin, ele ficou preso, sei, quase 20 anos. O Yantar Rinpoche, tem um documentário recente dele, assim, ele conta como que ele sofreu na prisão, assim, ele não sentiu raiva dos chineses em nenhum momento, assim, dos torturadores. É incrível, assim. Precisa ter uma mente realmente muito trabalhada. Muito trabalhada. Uma compreensão mesmo, compaixão muito profunda. Desculpa. Procura depois, tem um vídeo também no YouTube do Thich Nhat Hanh, que ele fala como você deve reagir a alguém enfurecido. E ele conta tudo o que fizeram lá no Vietnã. No Camboja, né? Camboja, lá, sim. Tudo que ele deu e como eles reagiram, quantas pessoas tinham que eles faziam. Ele vai contando, mas assim, com a maior calma, né? E ele explica. E eu me lembro que no retiro do Lama Sonam, acho que tem mais gente aqui que fez também, ele falou que a compaixão a gente tem que levar às últimas consequências. Então, mas a gente precisa ter sabedoria, né? Não adianta, a gente tem que ter o nosso limite, né? Não, lógico, mas esse ensinamento do livro, ele fala sobre isso, de certa forma, porque você tem... Sim, a gente vai cultivar isso com sabedoria para chegar... forma de você levar as últimas consequências. Você não gerar essa ter ignorância. Compaixão a todos os seres, né? Não gerar raiva, ter compaixão mesmo. Manifestar amor, compaixão, alegria e equanimidade. Então, assim, não é fácil, né? Precisa realmente muita sabedoria. Talvez ajude se a gente realmente se convencer que a gente está encontrando o nosso próprio karma, né? Porque se a gente realmente se convencer de falar, olha, a situação ficou difícil, mas se a gente não se convencer de que a gente está encontrando o próprio karma, dificilmente a gente vai entender alguma coisa que é a vacuidade. Né? Porque aí você arranja aquela coisa natural. Entendeu? É natural de reificar. Reificou o outro. Está lá, eu reifico ele, me reifico. Entendeu? Isso é diferente. Assim, realmente tem pelo menos o cheiro de que, puxa, esse troço está acontecendo, é desagradável, o cara é um horror. Como é que eu estou encontrando o meu karma? Eu acho que pelo menos, ajuda. Com certeza, isso. Não, Né? Isso são o que os mestres falam, né? O Lama citou, por exemplo, o Yantar Rinpoche, que foi preso. O mestre disse para ele, não fuja. Você tem karma a purificar, fique aqui. E mestres também que foram convidados a fugir, eles não, eu tenho karma a purificar, eu vou ficar. Então, assim, tudo que nos acontece é resultado do nosso karma. Tudo que nos acontece é resultado do nosso karma. A gente não vê assim, né, ainda, mas se a gente se aprofundar, a gente vai ver. Não tem como não ser. Então, aí é isso ajuda muito, né? Então, querida, eu acho que a pessoa está saindo, vamos fazer a nossa, só para a gente fechar com as preces, e aí a gente ir refletindo, né, sobre o assunto. E a gente passar agora para uma nova etapa da prática do caminho. Deixa eu colocar as preces aqui. Sorry, deixa eu achar aqui, vou ter que trocar aqui. Ok. Então, vamos fazer a nossa dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê
e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte desse oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. E a gente não tem como fazer isso se a gente não liberar nós mesmos, nossas próprias emoções, nossas próprias aflições, né? Quando ele diz isso, na verdade, liberar nossas próprias aflições. Peço longa vida a Sua Santidade Dalai Lama. Vamos fazer em português. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Peço longa vida ao Lama Alan Wallace e a todos os lamas, todos os nossos lamas, que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Vamos fazer a prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizon Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. É a nossa dedicação final. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Pois está. Boa prática para vocês. A gente tem a oportunidade de praticar isso bastante no nosso dia a dia aí, né? Então, aproveitemos para praticar com todos os seres que a gente encontrar. Boa semana. Obrigado. Boa semana, queridos. Todo mundo. Tchau. Tchau. Se cuidem, cuidado com o Covid aí. Tchau.